Descumprindo mais uma vez um pacto implícito, vamos dizer assim, que eu tenho com quem me acompanha aqui, eu queria comentar rapidamente sobre a recepção que o Matrix Resurrections está recebendo, porque eu acho que isso diz muito sobre o filme, diz muito sobre o que o filme quer dizer, e mais importante ainda, muitas das pessoas que não gostaram do filme, praticamente todas, na verdade, as que eu vi até o momento, não gostarem do filme, elas estão fazendo exatamente aquilo que o filme reclama, aquilo que o filme aponta, aquilo que o filme critica na maneira como as pessoas veem a cultura pop, a maneira como as pessoas veem os blockbusters, os filmes, os games, os conteúdos, enfim, que são produzidos hoje pelas grandes corporações. E é isso, entre muitas outras coisas, naturalmente, que faz com que esse Matrix Resurrections, esse quarto capítulo na franquia, na agora franquia, né, que era uma trilogia, agora não é mais uma trilogia, seja tão avassalador, tão arrebatador. Eu arrisco dizer, inclusive, que ele é uma das 2 ou 3 experiências mais satisfatórias que eu tive no cinema desde que a pandemia começou. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, naturalmente eu vou pedir a você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, não se esqueça também de deixar o like aí, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas e ajuda também o canal a crescer, e também deixe o sininho das notificações sempre ativado para receber notificações sempre que a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser me acompanhar em outros comentários também, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto no meu Letterboxd, em que eu estou sempre comentando filmes ao longo das semanas. É muito difícil, mas muito complicado mesmo, falar do Matrix Resurrections, né, falar de maneira minimamente aprofundada sobre ele, sem contar, sem estragar elementos fundamentais da história. E como é um filme extremamente surpreendente, é um filme que tem muito spoiler a ser dado. Ao contrário do Miranha, né, do Homem-Aranha 3, que é um filme que todo mundo já meio que sabia o que esperar dele, ou pelo menos queria coisas específicas e recebeu essas coisas específicas. Aqui não, aqui é um filme que sempre foi um mistério para que direção exatamente a Lana Wachowski, a diretora, que no caso retorna sem a irmã nessa produção aqui, iria tomar, né? E eu digo aqui que ela toma o melhor dos caminhos possíveis para um filme como esse. Antes de qualquer coisa, ele não ignora o Matrix Reloaded e o Matrix Revolutions, como foi dito pouco tempo atrás. Aliás, uma das informações mais falsas que saíram no cinema recente, essa história de que ele iria meio que começar a história de onde parou no primeiro, né? Recomeçar, no caso, de onde o primeiro parou, o que seria um erro sem tamanho, porque a trilogia ela desenvolve muitas ideias. A cada filme, coisas diferentes são trazidas, a cada filme as ideias são questionadas, né? E seria um desserviço sem tamanho, especialmente aos fãs da franquia, da trilogia original, você ignorar, mesmo que o segundo e o terceiro sejam bem menos bem recebidos, de modo geral, do que o filme original de 99, não faria o menor sentido você ignorar. Bom, o que o Matrix Resurrections faz com a história, eu vou dar aqui a sinopse honesta dele, é colocar o Neo, o personagem do Ken Reeves, numa realidade em que ele é um criador de games, né? Ele é um criador, aliás, dos games de Matrix. É como se a trilogia original fosse toda uma criação de game, fosse todo um jogo que ele criou a partir de detalhes da vida dele, a partir de lembranças pessoais, né? E aí, ao longo do filme, ao longo pelo menos do primeiro ato, da primeira meia hora, 35 minutos mais ou menos, a gente vai acompanhar justamente essa aparente desconstrução de tudo aquilo que foi apresentado na trilogia original e vai fazendo ao mesmo tempo centenas de perguntas, né? Na primeira cena você já faz umas 4 perguntas diferentes. Peraí, isso é uma simulação? Isso é um jogo? Isso é imaginação? Isso é outra Matrix? É um novo modelo da Matrix? É a mesma? Se for a mesma, por que esses personagens estão de volta? Porque afinal de contas tem também aqui a Trinity, né? A personagem da Carrie-Anne Moss, uma presença avassaladora. Aliás, ela e o Ken Reeves estão aqui assim no ápice do que eles já faziam maravilhosamente bem juntos, né, principalmente. E a partir do momento que a trama é revelada, a gente vai descobrir que de fato o Ken Reeves, né, o Neo, está dentro de uma Matrix, de um novo modelo da Matrix, que agora é arquitetada não mais pelo arquiteto apresentado no Matrix Reloaded, mas por um outro personagem que é interpretado pelo Neil Patrick Harris, que é um analista, né, que é um psicanalista, na verdade, que se apresenta no início apenas como esse personagem secundário, mas que na verdade vai ser o grande vilão desse Matrix Resurrections. Tem um outro personagem muito importante também, que é a nova versão do Smith, né, que é interpretado pelo Jonathan Groff, uma versão excepcional mesmo. Se o Hugo Weaving faz um trabalho antológico na trilogia original, o que o Jonathan Groff faz aqui é uma atualização muito inteligente, mas já eu chego lá.
Claro, tem também outras versões alternativas, como por exemplo o Morpheus, que é interpretado pelo Yael Abdul-Mateen, que é aquele ator do Candyman, né, que aliás está em outros filmes também, como Sete de Chicago, e ele é absolutamente sensacional, aqui não é diferente. Mas o que é mais incrível de tudo isso, o que é mais genial no Matrix Resurrections, antes de qualquer coisa, é a maneira como ele repensa no que quer dizer Matrix, o que quer dizer a trilogia original no mundo de hoje. Ele faz uma coisa absolutamente genial, que é pra mim é como se fosse uma versão exponenciada do que Pânico fez, especialmente do que o Pânico 4 fez. Que não é só olhar para a maneira como as pessoas veem Matrix, não é só discutir sobre o que Matrix representa hoje, mas é tentar ressignificar os códigos sem perder a essência do que quer dizer ser Matrix. Explico. No filme, a gente tem o tempo inteiro, principalmente nesse começo, discussões sobre o que as pessoas querem ver dessa história, o que as pessoas querem ver de uma nova versão de Matrix, né? Então é um metafilme mesmo nesse começo, né? Cada vez que os personagens falam sobre Matrix, eles falam nesse tom de nostalgia e de discussão em cima do que aquilo deve ser. Então, enquanto a gente acompanha, por exemplo, uma cena super clipesca, uma cena toda musicada, né? É uma montagem super dinâmica e tal, você vê um bocado de executivo, um bocado de personagem conversando sobre o que é que Matrix tem que ser, o que é que as pessoas acham que aquilo tem que acontecer, como aquilo deve acontecer, tem que ter uma repetição da cena tal, as pessoas não querem ver mais as mesmas coisas, então tem um bocado de discussões acerca do que é o blockbuster no cinema atual, do que é a sequência, do que são os reboots, da maneira como tudo isso funciona, da maneira como tudo isso opera em 2021. Cita inclusive a própria Warner, quer dizer, numa cena que é bem pouco sutil, mas a sutileza nunca foi a maior virtude das irmãs Wachowski, nunca foi no caso aqui da Lana Wachowski uma grande virtude. A virtude dela é justamente o exagero, a maneira como ela expõe os artifícios dela, tanto visualmente quanto narrativamente, e sabe questionar o tempo inteiro essa própria exposição dela. Diga-se de passagem, a Lana Wachowski e a irmã nos filmes anteriores, claro, tem um dos trabalhos de exposição mais incríveis do cinema. É um trabalho de exposição completamente diferente, por exemplo, do que o Nolan faz num filme como A Origem ou num filme como Interestelar. Quer dizer, elas e ela aqui não pegam personagens completamente blasé, né, para que outro personagem fique mecanicamente explicando coisas daquele mundo. Elas conseguem aliar uma sensação de deslumbramento, de fascínio diante do que está sendo mostrado, com uma série de exposições que constantemente estão se anulando. Quer dizer, o Keanu Reeves, naturalmente, é um dos personagens mais fascinantes para isso, ou melhor, o Neo é um dos personagens mais fascinantes para isso, e o Keanu Reeves é um dos atores que melhor recebem essa exposição, porque ele tem aquela cara, naturalmente, de alguém que está meio perdido ali, mas que na hora que a ação começa, ele sempre passou a impressão de que sabe o que fazer, tanto nos 3 filmes originais quanto aqui, em que ele parece estar meio perdido, em que ele parece estar tentando se encontrar ainda, o que também é metalinguístico, porque é como se fosse o Ken Reeves tateando para saber como ele volta para o universo de Matrix. Toda a meia hora inicial, para mim, é perfeita nesse sentido, porque é como se fosse o público, o personagem, o próprio filme tentando tatear, tentando entender o que é Matrix hoje, tentando entender o que é entretenimento, tentando entender o que é a entrega que o público quer daquilo, né? E quando chega o momento da grande revelação, no caso, o momento em que se desconstrói tudo, no momento que a gente percebe que sim, estamos numa nova Matrix, num novo tipo de simulação, numa nova forma de ver pacificação entre universos, aliás, uma ideia brilhante aqui de trazer essa coisa dos robôs, né, das máquinas e seres humanos trabalhando juntas a partir de um mesmo ideal, enfim. Quando isso acontece, aí você sente como se você estivesse redescobrindo aquele mundo. É uma coisa linda isso aqui, é lindo mesmo, porque é como se você estivesse desconstruindo o universo de Matrix e ao mesmo tempo abraçando aquilo de mais clássico que tem no universo. E entre as muitas coisas clássicas, entre as muitas coisas icônicas de Matrix, tá a história de romance entre o Ken Reeves e a Carrie-Anne Moss, entre o Neo e a Trinity. E o filme nunca perde de vista isso, muito pelo contrário. Quanto mais ele vai se aproximando do clímax, que, diga-se de passagem, é um clímax que chega numa velocidade, é um clímax tão envolvente, você não percebe que o filme tem 2 horas e 40, para mim, pelo menos, parecia no máximo 1 hora e 40, 1 hora e 45, você vê que aquela história de amor ela vai tomando conta realmente de todas as ideias, todos aqueles artifícios, todas aquelas discussões que são filosóficas, que são profundas, que são importantes, que são desconstruídas em vários aspectos, elas estão a serviço dessa história de amor, elas estão a serviço dessa força espiritual
Isso é uma coisa brilhante que, inclusive, o próprio James Cameron, em algum sentido, faz no Avatar também, só que não pro lado da fantasia e do existencialismo, e as irmãs Wachowski sempre fizeram bem em Matrix, que é essa coisa de, assim, você tem todo um arsenal de efeitos visuais, você tem toda uma construção estética voltada para artificialidade, para simulação, para o uso extremo do digital, mas ao mesmo tempo você não perde de vista esse elemento humano mais básico, esse elemento mais clássico da jornada do herói, da jornada de personagens, né, que é o amor entre dois personagens. E existe também essa confiança extrema nas interpretações do Ken Reeves e da Carrie-Anne Moss. Existe a confiança no que eles representam para a franquia, existe a confiança na presença deles em cena, e o filme não precisa de mais nada além da gente ver naquele final, por exemplo, eles dois lutando contra helicópteros, contra armas, contra tiros e tal. E é tão incrível isso que o filme nem precisa apelar para poderes exorbitantes do Neo. Ele não tem aqui capacidades muito fora do normal do que a gente tinha visto na trilogia original. Ele para bala o tempo inteiro ali no terceiro ato, mas não tem muito além disso. É a construção do drama em si que é extraordinária e que faz com que a gente seja arrastado pelo filme, que eu, pelo menos, tenha sido arrastado pelo filme, e terminou, eu já estava desesperado para ver mais aquilo, para ver mais daquilo, para ver uma continuação daquilo, ainda que eu saiba que dificilmente vai acontecer uma sequência, pelo menos de acordo com a Lana Wachowski. E mais importante do que isso, eu acho que o que ele faz aqui não necessariamente pede para que a história seja continuada, porque Matrix 4 funciona como um epílogo, em grande parte ele funciona como um epílogo, mas mais do que isso, ele funciona como essa grande atualização. A atualização ela vai de cada personagem, ela vai do que cada personagem representa, ela é uma atualização das ideias, ela é, como eu falei, uma atualização do que representa Matrix hoje em dia, numa realidade em que a dominação das máquinas não é mais uma suposição, uma especulação assustadora, como era no Matrix de 99, em que existia um tom bem sombrio, inclusive nesse sentido. Aqui esse tom sombrio inexiste, né? Até porque você tem uma certa conciliação ali no meio, máquinas que ajudam os seres humanos, etc. É uma coisa que eu achei linda, umas arraias voadoras perfeitas, enfim. Mas eu não vejo como isso poderia ser tratado, vamos dizer, numa nova franquia, porque aí você realmente daria a impressão de que está buscando mais e mais conflitos num filme que já trabalha com o próprio conflito e que já faz essas homenagens, etc. E eu acho, inclusive, um trabalho lindo de homenagem ao mesmo tempo que você desconstrói tudo, né? É uma coisa que é aí que eu entendi o porquê de algumas pessoas terem comparado com Os Últimos Jedi, o segundo capítulo da trilogia nova de Star Wars, que é um episódio que, da mesma maneira, homenageia muita coisa, né, da trilogia original, trabalha com muitos elementos que já foram trabalhados, mas desconstrói o que se sabia sobre certos personagens, o que se sabia do universo, tenta buscar formatos novos visualmente de se contar certas coisas, e esse filme faz a mesma coisa. O próprio uso do efeito digital, aliás, o uso da fotografia digital, que elas têm aprimorado nos últimos trabalhos delas, especialmente no Destino de Júpiter, que é um filme muito subestimado e muito interessante, está presente aqui de novo. Então é muito interessante rever certas cenas com essa sobreposição que ela faz, né, do que a gente já tinha visto, com a maneira nova de ver aquilo. Eu acho que é um dos pouquíssimos casos em que você ficar usando imagens de filmes antigos funciona como linguagem, inclusive, nesse sentido, justamente por esse comentário que o filme está fazendo sobre a franquia. Eu acho muito bacana, aliás, como a realidade de Matrix aqui, como a realidade da Matrix que se apresenta nesse filme, ela é muito mais clara, ela é muito menos opressiva visualmente do que é no primeiro filme, do que é no segundo e do que é no terceiro. É como se de fato o ambiente virtual em que hoje a gente está inserido, ele fosse convidativo o suficiente para que a gente nem perceba essas falhas da Matrix. Quer dizer, a gente não percebe a maneira como a gente está sendo engolido pelo algoritmo, a maneira como a gente está sendo domesticado pelas redes sociais. E esse equilíbrio, né, esse equilíbrio entre perceber que você está dentro de uma realidade virtual e a maneira como você vai sendo puxado, né, para aquilo, sem questionar muito, permanece muito relevante. Então é uma atualização maravilhosa do comentário. E esse também é um dos poucos filmes em que eu curto os comentários que são feitos no meio das cenas de ação,
com relação à maneira como as cenas estão acontecendo, justamente porque ele encontra, esse elemento encontra unidade dentro dessa ideia geral da Lana Wachowski, né? É um comentário que está constantemente repensando o que a cena quer dizer naquele momento, né? Então eu acho que isso é muito revigorante. É por isso que as pessoas que eu falei que não estão gostando do filme, de modo geral, não estão pegando o ponto central, muito pelo contrário, elas estão caindo justamente naquilo que o filme está criticando, que é justamente essa expectativa por uma coisa específica no filme, essa expectativa de que a nostalgia seja o centro gravitacional de tudo, quando não é. O filme se vale da nostalgia para questionar essa nostalgia. E a prova de que tudo, no fim das contas, vai para o mais essencial de Matrix, que é essa história de amor, é que ao longo do filme inteiro você tem pouquíssima exploração de elementos mais específicos da mitologia, como, por exemplo, o segundo e o terceiro filme faziam, que era expandir, né, características de Matrix, expandir características do universo atual, de como é que tudo está agora. Não, o foco aqui é muito mais nesses personagens, na ação, nas set pieces espetaculares que as irmãs Wachowski, eu estou insistindo em falar as irmãs, mas aqui só tem a Lana, que ela trabalha brilhantemente bem, né? Mais nisso do que em qualquer elemento mais secundário, que expanda, porque é outra coisa que ele está criticando, né? São essas expansões caça-níquel de universo. Enfim, eu acho o filme lindo, eu acho que tem uma cena de ação que se passa no trem, na verdade, que é o que vai me impedir de dar aqui as 5 estrelas, não por birra, mas porque é uma sequência que eu acho visualmente muito confusa para um filme que tem uma ação tão linda, tão bem orquestrada, tão bem planejada e, mais do que isso, tão emocional também. Né? Então é uma cena que eu acho, todo mundo que assistir vai identificar qual é, eu acho uma cena que você não entende exatamente quem está atirando em quem, não tem um apelo plasticamente bonito e elegante como alguns dos filmes delas têm, como é o caso do Speed Racer e do Cloud Atlas, que você pode até não entender exatamente o que está acontecendo numa cena, mas você fica deslumbrado com a estética, né? E aqui nessa cena nem isso acontece, na minha opinião. Enfim, então Matrix Resurrections e a recepção dele, mais a recepção do Reloaded, do Revolution. Enfim, o Matrix Resurrections e a recepção dele, aliás, diga-se de passagem, a recepção da maior parte dos filmes das irmãs Wachowski, em especial o Matrix 2 e o Matrix 3, dizem muito sobre o que a Lana Wachowski está criticando ao fazer esse quarto e aparentemente o último filme da franquia. Eu espero que seja o último mesmo, porque a memória que vai ficar é absolutamente incrível. Filmão, em todos os sentidos. Por essas e outras, então, que na minha cotação, Matrix Resurrections fica com 4,5 estrelas. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa crítica e vou desejar aqui para quem comemora Natal um Feliz Natal, para quem não comemora um belíssimo fim de ano, um belíssimo feriado, um belíssimo Réveillon e que a gente tenha um 2022 muito melhor do que 2021. A gente não se vê mais aqui no canal para crítica, tá? Mas eu vou trazer mais conteúdo, outras pessoas vão trazer mais vídeo aqui para o canal e a gente se vê muito mais no ano que vem. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.